Bom dia! Hoje nós estamos aqui com o objetivo de fazer uma palestra que, na minha opinião, é uma palestra forte, fatos e atos da vida. E não poderia deixar de dizer, como eu acredito tanto, e simples, acabando com a ideia de que a simplicidade não tem valor. Como nós estamos testando, eu vim hoje aqui no meu consultório, na casinha da terapia, especificamente para gravar, não foi a primeira vez que eu vim, na outra ficou sem som. Então eu queria, em primeiro lugar, dar uma pequena explicação, que eu trouxe os slides hoje, para que fizessem um pouco mais de companhia a vocês. Embora nós estejamos nessa época da pandemia, eu queria que essa palestra, que eu denomino de fatos e atos da vida, ficassem na vida de vocês como algo mais, algo que realmente possa acrescentar na vida de vocês. Eu digo, acabando a ideia, desculpa, da simplicidade, que a simplicidade não tem valor, porque é importante que a gente faça as questões de uma forma mais simples. Hoje, nós vamos testar aqui as imagens e eu vou ficar bem pequenina lá em cima para que a gente possa testar se dá certo da forma que eu quero, tá bom? Queria muito, muito mesmo que vocês entendessem que o objetivo que eu faço isso é para, de alguma forma, fazer o bem a vocês de verdade. Fatos e atos da vida. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui, para que vocês possam me ver. Todas as vezes que eu falo nessa palestra, me toca muito, porque a maioria das crianças, elas têm essa singeleza. Eu digo a maioria, porque é como se as crianças atualmente perdessem um pouco esse contato com a natureza, ou a necessidade do contato com a natureza, de cheirar as flores, de beijar as flores, como desde criança eu tenho isso muito forte, para mim é muito forte isso. Então nós saímos da fase bem bebê e passamos para a parte de criança, como os fatos da vida, onde aqui também esse grupo de crianças com grande espontaneidade. Vem a parte juvenil, o quanto a liberdade é importante, e mesmo antes de chegar na terceira idade, nós temos a necessidade de viver a vida com mais leveza. Nós temos a necessidade de viver a vida com mais leveza. Eu trago a minha parte curricular muito mais para mostrar os fatos e a luta da vida e para encorajar aqueles que estão neste caminho e o que já trilharam este caminho. Veja também como nós só chegamos quando nós antes sonhamos. Os caminhos são muito difíceis para a maioria de nós, mas nós precisamos acreditar. Então, rapidamente, essa parte curricular. Por onde andou Margarida Maria Vieira Machado? Minha primeira formação, eu sou assistente social pela UFS. Me formei em 1988. Depois, eu queria muito ser professora universitária, então eu me tornei especialista em políticas públicas, que era o que se exigia na época para ser professora de pós-graduação pelo MEC. A minha necessidade de cuidar do humano desde criança é tão grande que eu quis fazer uma formação antes de desejar fazer psicologia, e que depois vocês vão ver que eu não cheguei até lá por causa dos florais, mas a formação em psicodrama que eu fiz com nossa querida Cibele Ramalho, psicóloga clínica e artista plástica, na Profint. Eu me tornei facilitadora de talentos desde 1999, eu já era facilitadora de talentos,
o nome que eu dei como palestrante, que eu não gosto muito do termo palestrante. Então, me denominei facilitadora de talentos humanos, com palestras, treinamentos, cursos, abertura de eventos e etc. Fui gerente de RH da Unimed, de 99 a 2002. Essa é a minha parte empresa, onde eu fiquei durante 25 anos. Eu brinco que é um quarto de um século. Assistente social, gerente de RH e diretora administrativa interina do Hospital São Lucas, em Aracaju, Sergipe, onde passei 7 anos, de 92 a 99. Fui delegada da PABB, que é a Associação das Pessoas com Deficiência, de Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil e da Comunidade, no período que eu estava como assistente social da CACI, da Caixa de Assistência do Banco do Brasil, em Sergipe, de 2001 a novembro de 2010. E aí eu realizei o meu primeiro sonho, depois de ser facilitadora de talentos e assistente social, que era ser professora de pós-graduação e MBA, onde me tornei em 2007 e fiquei até 2015 sendo professora de pós-graduação de 5 disciplinas, pós-graduação e MBA, FANESE, Sergipe, Aracaju, Sergipe, FAMA, Aracaju, Sergipe, Pio X, também em Aracaju, Sergipe, e professora convidada da UNIT, em Aracaju, Sergipe. Me tornei consultora na área de gestão, mas eu não sei se vocês percebem, é como esse meu trilhar ainda faltasse algo dentro da minha alma para a realização profissional. Então, essa questão foi onde eu andei, os meus caminhos onde andei, e essa questão é onde está a Margarida Machado. Sou professora do Centro de Estudos da Fundação São Lucas, na disciplina Comunicação Pessoal e Profissional. Me tornei artesã por amor de aromaterapia, onde criei há 5 anos atrás, fez agora em maio, produtos da Corujinha feitos à mão. Há 5 anos, nós estamos em 2020. Em 2015 eu criei esses produtos da Corujinha. E aí vem meu sonho. Eu me tornei terapeuta holística, depois de 25 anos trabalhando em empresa, eu brinco sempre que é um quarto de um século, eu queria me especializar em florais. Sou filiada à FENAT, a Federação Nacional de Terapia, e os florais que eu trabalho só não fiz com Bach e Maria Grillo. E do Amazonas também não fiz com sintonizadores, como nós chamamos os autores que descobrem a cura pelas essências. Mas o Alasca, com Steve Johnson, que já deixou esse plano, Austrália, com Ian White, Bach, fiz online, Califórnia, fiz com Ruth Toledo, de Minas e das Gerais, todos eles são mineiros, florais profundos, San Germain, com Neide Marmonaro, Filhas de Gaia, Maria Grillo, Asos Amazonas, eu apenas trabalho, não fiz a formação. Mas Araratema, tanto eu fiz a formação, como eu sou uma das nordestinas que facilita esse floral, que é belíssimo, em que Tupi-Guarani significa Araratema, ver a luz, terra de luz. Minha tarefa de vida, ser terapeuta holística. Essa é minha tarefa de vida. Sou especialista em florais. Era um sonho infantil que se tornou realidade, fatos e atos da vida. E eu levo muito a sério. Eu quis trazer isso para vocês, para aqueles que estão no caminhar, se não da terapia, em outro caminhar, que desejam trilhar um caminho, confiem, busquem fazer isso. E aí nós vamos trabalhando antes de começarmos a nossa palestra de hoje, que eu trouxe as imagens para vocês se deliciarem com as frases, com as mensagens que eu vou catalogando. Quando mandam para mim, eu pego um tema meu
e vou criando devagar. Eu sou artesã por amor, foi um termo que eu denominei para mim. Como a aromaterapia trabalha muito com os óleos essenciais, eu trabalho com os florais nos produtos. Isso aqui são imagens de exposições que fiz em Aracaju, em Alagoas. Com nossa querida diretora da Mary Kay, Patrícia Rodrigues. Então, esses produtos são produtos que eu faço envolvidos muito amor para chegar até aqui. Produtos da Corujinha feito à mão. Agora nós vamos refletir. Fatos e atos da vida. Veja bem, 12ª edição. Eu vou prestar atenção se nós estamos gravando mesmo para não acontecer como da outra vez. E que nunca nos falte a esperança de dias melhores, que o amor prevaleça sempre. É assim que eu quero desejar, não um bom dia apenas para iniciar, mas um bom dia. Nesse período difícil que passamos da pandemia, coloquei essas florzinhas voando para dar uma leveza, não é? E assim como a lua é vida, é resumida de fases. Cada um com sua história, cada um com sua vida, cada um com seus valores morais. Como nós precisamos refletir sobre isso. Não apenas nesta fase da pandemia, mas assim como a lua, a nossa vida é por fases. E nós precisamos entender. Chegamos pequenino, sem os dentinhos. E ao longo da vida, não só a nível mental, mas a nível físico. Veja o último já debilitado. E que nós precisamos aproveitar o momento presente. Quais são os fatos e atos da nossa vida que nós deixamos passar? Por que deixamos passar? Porque temos tanto medo de adoecer, mas não cuidamos da nossa saúde física e mental, espiritual. Por que nós não cuidamos? Como nós gostaríamos que o nosso interior fosse assim, florido, com esta linda borboleta que já saiu do período de metamorfose. Como nós gostaríamos que a nossa alma tivesse essa passagem. O que é que nós estamos fazendo para que esta questão seja real? Quantas vezes eu direi isso partindo de mim mesma? Estou no infantil, mas eu quero mudar de classe. Por isso eu digo para vocês, sorrisos e abraços espontâneos me emocionam. Palavras até me conquistam temporariamente, mas as atitudes me ganham para sempre. Clarice Lispector. Como eu gostaria, com essa florzinha que inclusive eu tenho na minha casa, jasmimanga, e com essa paisagem que eu acho linda pessoalmente. E nesse período da pandemia, que nós sentimos tanta falta de sorrisos e abraços espontâneos e verdadeiros, como as palavras fazem falta, porque elas também curam, mas como nós precisamos refletir que são as atitudes que fazem um bonito papel na vida de cada um de nós. Fale consigo mesmo quando encontrar desaprovação, porque a consciência é nossa escrava. Olhem para essa passagem. A água ao cair desta fonte, dessa cachoeira, não se repete. Como nós precisamos ter a consciência livre dos nossos atos. Como nós precisamos ainda nos melhorarmos. Fale consigo mesmo das nossas imperfeições morais, porque a existência física não é uma viagem miraculosa no país da fantasia, mas uma experiência
de evolução assinaladora por processos de refazimento. Só podia ser nossa amada Joana de Ângeles. Como a existência física não é algo miraculoso. Nós não estamos no país da fantasia. Nós estamos passando por um processo de evolução para nos refazer, nos cuidarmos. Por isso que eu tenho cuidado de, às vezes, mais de 300 imagens, eu selecionar 70, 60 ou um pouco mais, para que vocês possam, na paisagem, se deliciar. Nós estamos na existência física. São processos que passamos, muitas vezes tão difíceis, dentro da nossa própria casa, com a nossa parentela, como eu me refiro e como se refere ao Evangelho de uma forma belíssima. Tudo que chega por alguma razão, nos dizia Fernando Pessoa. Tudo que chega por alguma razão. Como nós precisamos refletir. O que estamos fazendo aqui? Qual é o aproveitamento que a gente faz do que nos chega? Quais são os nossos sentimentos em períodos tão difíceis como nós passamos? E aí eu trago para cada um. Sabe o que eu quero de verdade? Jamais perder a sensibilidade, mesmo que às vezes ela arranhe um pouco a alma, porque sem ela não poderia sentir a mim mesmo. Clarice Lispector. Como eu queria pedir a vocês, de verdade, para não perder a sua sensibilidade, para não perder o seu espírito de sensibilidade. Lembre de Clarice Lispector, na sua verdade, na sua fortaleza, na sua expressão dessas palavras tão lindas. Eu não posso, Margarida, sentir a mim mesma se eu não demonstrar a minha forte sensibilidade. Por isso que trago esse exemplo para vocês. Cada dia tem sua própria cota de aflição e de alegria. E às vezes nós só queremos ter a cota de alegria. Mas a nossa vida, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, tem a cota de grandes aflições. Eu não diria nem a cada dia, a cada minuto. Viva o minuto presente. Procure aprender com a vida, com todas as dificuldades presentes na vida de cada um de nós. Precisamos lembrar, não é necessário, lembre agora do que nós estamos passando. Não é necessário ter uma boa aparência, ter mais conhecimento ou um nível social elevado. É necessário ter sorriso largo, amor no olhar e verdade ao sentir. É preciso, ter humildade e coração aberto, porque somos grandes quando somos pequenos. Nós somos pequeninos, pequeninos andarilhos, nesse planeta tão difícil, que eu sempre expresso isso, para que a gente não esqueça. Não é necessário. Quantas roupas nós temos dentro de casa agora, sem uso? Será que não é momento de a gente refletir? Eu sempre digo isso para vocês, não tem nada de mais que a gente goste de andar bonito, bonita, não tem nada de mais. Mas às vezes a gente se incomoda tanto com a aparência, qual é a marca da roupa, quando num momento como esse nos coloca por terra. E nós precisamos refletir. Além das palavras, aprenda com as crianças, nessa singeleza desse gesto belíssimo. Aprenda com as crianças o despertar para o autoconhecimento. Coloco entre as mãos
para que a gente lembre, assim como a folha, uma das explicações de uma folha é transformação. Eu trouxe entre as mãos para que a gente pudesse saber o que é que nós conhecemos de cada um de nós. Me lembra de Sócrates quando diz: conheça-te a ti mesmo. E Maria Modesto Cravo, uma mineira espírita, dizia de uma forma belíssima: a questão não é o que você conhece de si mesmo, mas é o que você faz com o que você conhece de si mesmo. Como eu acho isso profundo. Precisamos despertar para o nosso autoconhecimento. Nós não temos só qualidades, mas também não temos só imperfeições. Cada um com sua própria história, cada um com seus desejos. Escrevendo, foi até eu mesma que escrevi essa mensagem, escrevendo a sua própria história em vários tons. Que seria do amarelo se todos gostassem do azul? Que seria do vermelho se todos gostassem do amarelo? Como diz o ditado popular. Isso eu queria dizer para vocês, que nós precisamos estar juntos para sermos harmoniosos. As cores juntas é que faz a harmonia. Que nós precisamos refletir. Nós esperamos o amanhecer, esperamos o entardecer, esperamos a demora da cicatrização incômoda da ferida íntima. Esperamos o amor, esperamos compreensão. Nós esperamos. Nós precisamos começar a ser felizes. Nós precisamos trazer mais leveza para a nossa vida de verdade. Nós precisamos comandar a nossa alma, amigo. É preciso dizer aos que puxam para baixo, que nos puxam para baixo, que é para cima a nossa convocação. Esse livro belíssimo, Carta entre Amigos, Ganhar e Perder, de Gabriel Chalita, um educador. Eu coloquei essa passagem porque é o símbolo do meu trabalho, o beija-flor. Eu sempre digo que vocês são os beija-flores e eu sou a Margarida. A Margarida fica como terapeuta holística, terapeuta floral. E vocês chegam e dão o seu voo, vão embora. Então eu queria que vocês pudessem comandar a sua própria alma. Eu coloquei essa passagem para que a gente precise de todas as formas enxergar essa borboleta feita de um jornal. Precisamos admitir que nossa fragilidade perante algumas questões da vida é uma frase minha, em que eu queria falar pouco, mas me fazer entendida. Quantas vezes nós somos frágeis? Quantas vezes não temos pares para falar das nossas fragilidades? Quantas vezes as pessoas dizem assim para nós, quando vamos falar de problemas, de novo com esse problema? E nós recuamos algumas vezes. Não queremos mais falar. Reserve algum tempo, disponibilidade interior para ajudar, para reconfortar, ou simplesmente estar com as pessoas. Sabe por que eu trouxe esses dois animaizinhos? Não é acaso. Os gatos, meus amados gatos, que as pessoas às vezes têm tanto preconceito e eles são tão companheiros. E a fidelidade dos cachorrinhos. A cada vez que eu convivo com os animais, eu mais me apaixono com o comportamento dos mesmos. A cada vez que eles me acompanham, eu me sinto muito bem, porque eles são reais, eles são presentes, eles só faltam falar.
Não esqueçam nunca disso. Quanto mais os que são adotados, muito mais ainda eu sinto isso. Os da minha casa são todos adotados. 2 gatos, Paçoca, Pudim e Banzé, que é o nosso cachorrinho. Se você quer transformar o mundo, mexa no seu interior. Vocês já perceberam como eu tenho cuidado de falar sobre isso? Vocês já perceberam? Se nós não cuidarmos do nosso interior, nós não vamos dar conta. Nós temos que saber o que nos faz bem, o que não nos faz bem. Por que que a gente permite que as pessoas mexam nas nossas emoções? Porque às vezes nós temos o desejo humano de falar mais alto para ser compreendido. E é como se nós nos afastássemos a nível de alma. Nós precisamos mexer no nosso interior. O que é que nos faz bem de verdade? Com os valores que a gente traz dentro da nossa alma. Porque os dedos das mãos não são iguais. Quando minha mãe me dizia isso, quando eu era pequena, eu não entendia. E hoje eu entendo completamente. Cada um com seus desejos, cada um com sua força íntima ou não, cada um com seus propósitos, do que veio fazer aqui para aqueles que acreditam. Eu queria um pouquinho, sem me demorar nele, falar sobre o sofrimento. O sofrimento é o normativo para a condição humana. Padre Fábio diz isso e eu acho belíssimo essa frase. Quando a gente só sofre, a gente não aprende. Rodolfo Stein, o pai da antroposofia, dizia, sempre eu digo aos meus clientes, existe o desejo e existe a realidade. E cada vez que o desejo se afasta da realidade, tem a dor. E nós não podemos nos demorar nos sofrimentos, porque os sofrimentos não nos ensina tanto se nós não tivermos recolhidos para aprender, mas é necessário, faz parte da condição humana. Aí eu trouxe esse poema para que a gente pudesse refletir, de Mário Quintana, e vou ler bem devagar para nós. Quando se vê, Mário Quintana, a vida é um dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada, inútil das horas. Desta forma, eu digo, não deixe de fazer algo de que não gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Por que eu quis trazer esse poema hoje, além de amá-lo? O que é que nós estamos fazendo neste período que nós estamos reclusos? Qual é o tipo de autodescobrimento que nós estamos fazendo? Insistentemente eu digo a vocês, que fazes por alguém uma palavra, um gesto? O título do meu livro, Quanto Vale um Gesto e uma Palavra? Se Deus quiser, vou lançar no final do ano. Quantas vezes nós ligamos para alguém que não seja para pedir, neste período que nós estamos mais trancados? Qual é a preocupação que nós temos se algumas pessoas que têm menos do que nós a nível material estão fazendo as refeições? Você já pagou sua luz, energia, me refiro? Você já pagou sua água? Será que nós pensamos sobre isso? Será que nós refletimos sobre isso? Porque o bem que praticares em algum lugar
é teu advogado em toda parte, Emmanuel. Veja a paisagem linda. Veja como nós precisamos aprender a praticar o bem. Algumas vezes eu reconheço, nós nos sentimos solitários como este barco à deriva. Fui eu que criei essa frase e botei esse barquinho à deriva para que nós nos sintamos algumas vezes e nos permita ser simplesmente humano. Nós nos sentimos sós e ficamos um barco à deriva. O que nós não podemos é nos demorarmos nessa questão, porque nós precisamos ter esperança, assim como essa passagem. Precisamos ter fé raciocinada. Não tem o ditado popular que a esperança é a última que morre? Eu acho que nem é a última que morre, mas nós precisamos ter esperança. Nós precisamos acreditar no dia seguinte, quando somos do bem. Nós precisamos praticar, ter esperança. Não se preocupe, haverá sempre uma proteção para aqueles que verdadeiramente estão empenhados na promoção da bondade. Padre Fábio de Mello. Nós temos que sair do pré-primário no que diz respeito à bondade. Nós precisamos praticar mais para aqueles que creem no ser superior. Eu creio, tem um Pai que nos ampara, independente do nosso credo religioso, algo que eu respeito profundamente. Me lembra do Papa Francisco. Não é necessário a religião, é necessário ser do bem. Gosto muito dessa questão. Porque se você para de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. O que seremos depois dessa pandemia? Eu coloquei essa rosa com essas lágrimazinhas de chuva, esse orvalho, para que a gente possa pensar. Eu aqui estou hoje porque vim olhar as plantas, mas não precisou porque choveu, a maioria delas estão expostas. E eu aprendo tanto com elas. Minha filha mais nova, Beatriz, disse que minhas plantas ficam no resort porque eu cuido muito. Eu aprendo muito com elas. Tantas vezes não cuidamos tanto e elas dão tantas flores belíssimas. Elas precisam do sol, do ar, da terra e de nós, para nós cuidarmos. Parem de se lamentar. Vocês serão mais felizes, já que feliz, uma das explicações, felicidade, repetidamente é bem-aventurado. Queremos tanto deslumbrar o interior assim. Pela segunda vez eu digo isso para vocês. E eu pergunto, sem delongas, o que estamos fazendo? Conheça você mesmo. Existem pessoas que percorrem o mundo inteiro à procura de si própria. Sabe tanto dos outros, coloca tanto defeito nos outros, tem tanta propriedade de como o outro é e não se conhece. Não faz seu autodescobrimento. É preciso se autoconhecer, é preciso sonhar, é preciso acreditar, é preciso saber que novos dias virão depois que nós passarmos por essa pandemia. O que é que cada um de nós modificou? O que é que cada um de nós precisa sonhar? Que depende tanto de nós para realizarmos. Isso me lembra um pouco a minha história como terapeuta. E eu digo, não tenho vergonha de dizer. Não tenho dinheiro, não tenho sobrenome, mas amo estudar e amo trabalhar. Amo sonhar com as coisas, questões, coisas não, que eu acredito. Agora eu faço por onde? E o universo me responde de uma forma belíssima. Não parem de sonhar.
Eu queria muito trazer essa imagem, que já está antiga nas minhas palestras, para que vocês soubessem de onde vem. Eu quero ser livre. Lucano era o apelido de São Lucas, nesse belo livro Médico de Homens e de Almas. É um dos maiores amores materiais que eu tenho na vida, são os livros e as plantas. Médico de homens e de almas, Taylor Candwell. Quero ser livre, disse Lucano. Quanto mais necessidade um homem tem, menos liberdade. Eu não quero nada para mim. Qual é a lição que nós temos agora na passagem desse Covid-19? Qual é a lição? Essa flor brotou no pântano e eu queria trazer para vocês. Precisamos ser livres. Precisamos ter menos, porque quanto menos tivermos, mais liberdade teremos. Pensem nisso. Grandes realizações são possíveis quando se dá importância aos pequenos começos. Lao Tse. Comecem. Acreditem. Acreditem em vocês. Acreditem nos pequenos começos. Somos do bem. Precisamos acreditar. Precisamos, nesse momento, nos recolher, não dizer que estamos em solidão física. Nós nunca estamos sós, com os nossos pensamentos, melhorando a qualidade do nosso pensar. O meu amado Chico Xavier, eu trago essa reflexão, a existência na Terra é comparável a um filme que você está protagonizando. O livro Busca e Acharás, de Chico Xavier, Emmanuel psicografado por Chico Xavier, um dos maiores médios do mundo, o nosso amado médio brasileiro, que nos deixou mais de 350 obras psicografadas. A existência na Terra é comparada a um filme que você está protagonizando. Não esqueçam que ninguém pode assumir seu papel. Nunca esqueçam disso, porque toda semente produz e a escolha é nossa, meu amor. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, intransferível, nos dizia Joana de Ângeles. Assumir quem somos, com o que temos de bom e de ruim, é um ato curativo. Nós não temos só coisas ruins, nós temos sombras, nós temos limitações, o que a sociedade denomina a maioria das pessoas de defeitos, nós temos muitas limitações, mas nós precisamos assumir. Karen Kessler disse isso para nós, é um ato curativo, assumir as nossas limitações. Vocês já notaram que eu tenho uma diversidade na leitura de autores, porque desde criança eu sou verdadeiramente apaixonada pelos livros. Eu brinco dizendo que o livro você pode abrir, metaforicamente falando, 300 vezes e ele não vai dizer agora não abra não agora, estou ocupado, depois não. E aí esse livro de John Paul, um autor católico, oh meu Deus, meu Pai, não me deixe morrer sem ter vivido e amado de verdade. Como eu penso sobre isso. Não me deixe partir, meu Pai, sem ter vivido e amado de verdade. Como nós precisamos exercitar. Os olhos que nunca choraram, raramente aprendem a ver, nem ler. Nós precisamos chorar.
Não é chorar de desespero, não. Não é chorar de desabafo. Nós precisamos entender as nossas lágrimas. Nós precisamos acreditar que tem um Pai maior, no alto, que nos ampara. Muitas vezes na vida fazemos tantos castelos e alguma vez nós deixamos cair por terra. Precisamos entender que nem todas as vezes que fazemos os castelos, eles serão possíveis, mas isso não nos impede de sonhar. Castelos, falando de uma forma metafórica, os nossos planos, as nossas metas, os nossos sonhos. Muitas vezes nós perseguimos e quando chega os momentos que acreditamos que é para acontecer, não acontece. Mas nós precisamos ter a humildade, porque a humildade exprime uma das raras certezas de que estou certo. Ninguém é superior a ninguém. A de que ninguém é superior a ninguém. Paulo Freire. Vocês não podem imaginar como eu acredito nisso. Sempre tem alguém que sabe mais do que nós e menos do que nós em quaisquer circunstâncias, seja científica ou espiritual. Como nós precisamos treinar a nossa humildade. Como nós precisamos entender que nós temos invernos emocionais. Todos temos. Às vezes nos demoramos demais nesses invernos emocionais. E um pouco mais. Eu queria que nós refletíssemos. Eu queria que nós pensássemos quais são os fatos e os atos da vida. Quais são essas questões apareceu aqui para que a gente pudesse, que a bateria estava acabando e eu quero dar só